de adotar metas de redução que são até mais incisivas, 20% em relação a 2005, são mais incisivas do que as nossas metas nacionais. Então, esse processo é um processo que vai, de fato, se desencadear no âmbito local, crescer para o âmbito estadual, chegar no âmbito nacional e se refletir, eventualmente, em termos de avanço nas negociações internacionais, inicialmente em fóruns menores. Seria muito mais factível se chegar a alguma conclusão, se chegar a alguma meta em comum, se chegar a uma concertação num fórum do tipo G20, G25, dos grandes países emissores, para depois levar isso para o sistema das Nações Unidas, do que imaginar que numa reunião com 193 países vai se chegar a um consenso. Quando você tinha lá no caso, por exemplo, em Copenhague, lá o Chaves subia na tribuna para fazer um discurso anti-imperialista. O Sudão aproveitava para fazer a denúncia de não sei o que lá. Então nós tínhamos ali interesses assim, os mais variados. A Arábia Saudita, né, ocupava a tribuna para questionar a própria existência do aquecimento global. E foi a grande portadora daquelas primeiras acusações contra o IPCC. Então, se a gente imaginar que no sistema das Nações Unidas, 193 países têm que decidir por consenso, que basta um para quebrar o consenso, a gente vê que, de fato, esse fórum ele pode ser homologatório, sim, de alguma coisa que seja alcançada num fórum mais restrito. Então, são um pouco produtos de reflexões, a partir da observação dessa situação que eu gostaria de compartilhar com vocês e passar a palavra aqui para o nosso prefeito e depois para a nossa companheira do ICLEI. Tá bom, então está aberta a parte de perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sirkis, com relação ao seu ponto de vista, de Bali até Copenhague. Você acredita que ocorreram avanços na agenda da questão das mudanças climáticas, ou seja, a agenda proativa politicamente, do sentido de encontrarmos um ponto que vai chegar em algum dia a um acordo comum entre todos? Ô, Márcio, eu diria o seguinte, que o processo sempre apresenta avanços. Vou dar um exemplo, quer dizer, em relação, por exemplo, à posição americana em Bali, era o governo Bush, era uma posição qualquer coisa. A posição americana na Conferência de Copenhague, estava lá o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, circulando de uma sala para outra, conversando e tentando um acordo, embora com a bola nas costas de não ter o respaldo do Senado americano. E, portanto, podendo se comprometer de uma forma muito precária, porque ele não queria repetir aquela situação do Clinton, que assinou o Tratado de Kyoto e depois foi desautorizado pelo Congresso americano. Avanço, por exemplo, a posição brasileira, que se explicitou. O Brasil, pela primeira vez, estabeleceu metas claras de redução em relação ao ano de 2005. Avanços por parte da comunidade europeia, no sentido que a comunidade europeia chegou a indicar que ela poderia, se os Estados Unidos e a China entrassem no barco, ela poderia aumentar a sua meta para 30% em 2020. Então, eu acho que é evidente que houve avanços. Aí é a história do copo meio cheio e meio vazio. O problema é que esses avanços estão infinitamente aquém da gravidade da situação, porque os avanços acontecem, mas o avanço maior é o avanço do pessimismo nas projeções dos cientistas do IPCC. E aí eu vou dizer apenas uma palavra, que realmente as imprecisões e eventuais erros e tudo que são apontados pela imprensa e por alguns governos em relação à questão do IPCC, eles são um aspecto completamente secundário. Né? Dizer que, não, tudo bem, o Himalaia não vai estar todo derretido até 2035, vai demorar até 2050 para ficar completamente derretido, deixando 5 bilhões 3 bilhões de pessoas com problemas de abastecimento de água. Tá bom. Agora, o que eu acho que foi talvez o mais grave retrocesso nesse período todo
diz respeito à questão de pesquisas de opinião recentes nos Estados Unidos. No Brasil, a pesquisa de opinião que a gente tem é que 90% da população reconhece a questão do aquecimento global como um gravíssimo problema. Nos Estados Unidos, hoje, a quantidade de gente que reconhece como um gravíssimo problema é menor do que há 10 anos atrás. Ela caiu. Ela está, se não me engano, por volta de 45% para menos. E isso é paradoxal, porque você tem um governo negacionista, como foi o de George Bush, que foi substituído por um governo que leva a sério, e dentro da opinião pública dos Estados Unidos houve um deterioro da posição. Então, de alguma forma, toda essa polêmica em relação às questões do IPCC, distorcida como foi nos Estados Unidos, a Fox News e outros órgãos, porque os Estados Unidos é talvez o único país do mundo onde existe de forma militante uma campanha negacionista. E essa campanha tem surtido efeito na opinião pública. Então eu diria que existem avanços incrementais, sem dúvida, entre Bali e Copenhague. Existem alguns retrocessos. Agora, que o principal é o seguinte, é o quão longe estamos do mínimo necessário para que se possa conter o aquecimento global nos 2 graus e, sobretudo, a questão extremamente preocupante de determinadas constatações científicas, que são várias. Eu citaria apenas uma, que eu acho que é a mais complicada de todas, que é a questão do metano. A gente sabe que existe um processo realmente muito acelerado de derretimento do Ártico, e esse processo, além de representar um problema em si, além de se relacionar com o aumento do nível dos oceanos, embora o fundamental no aumento do nível dos oceanos seja o simples aquecimento da água do mar já expande, qualquer água que você aqueça expande, mas no caso, agora existe um componente na questão do derretimento do Ártico extremamente preocupante, que é a questão do metano que é liberado. Você tem grandes reservas de metano no Ártico, ele é liberado, o metano é 21 vezes mais ativo no efeito estufa do que o CO2, e a gente corre o risco de que essas emanações de metano, que os cientistas ainda não conseguiram calcular exatamente o que isso representa, mas sabem que é alguma coisa significativa, que é importante, que à medida em que os países finalmente forem se acertando, finalmente a China, a Índia, os Estados Unidos começam, de fato, a reduzir as suas emissões, isso pode ser compensado, do outro lado, por essas emanações de metano, não só no Ártico, como também na tundra siberiana, como também em reservatórios de metano que existem no fundo dos oceanos, que também são liberados pelo processo de aquecimento. Então, uma coisa que os cientistas ainda não conseguiram determinar, mas eles estão investigando e estão intuindo, que existe um risco de uma situação que fuja do controle, que vire uma coisa exponencial, uma coisa assim, progressão geométrica e exponencial. Sobretudo porque existem, basicamente, o IPCC, ele analisa cenários que são cumulativos e sempre dentro de uma progressão que é meio aritmética. Quando existem cientistas, que aí você, por um lado, tem os negacionistas, cientistas que contestam a gravidade do processo de aquecimento global, o envolvimento humano, ou dizem que o negócio é o Sol, etc. Existem cientistas que contestam pelo outro lado, contestam pelo lado da subestimação do processo, e dizem que não é uma progressão, digamos assim, aritmética e gradual e pausada, mas que existem momentos em que pode haver um salto qualitativo desse processo, na direção, de fato, de um aquecimento muito maior do que a simples projeção aritmética disso determina. Então, a urgência e a emergência do processo está muito além do gradualismo, passo a passo, muito significativo, avanço desse processo. Isso é o aspecto preocupante.